Você já parou para pensar em quantas árvores existem no mundo? O que aconteceria se você ficasse 5 segundos em Vênus? E por que lá na Austrália eles não comem esses bilhões de animais? Essas e muitas outras perguntas vocês vão ver aqui no VS Responde de hoje. Então se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua pergunta. E vamos para o vídeo. Casca de Bala perguntou: qual é o lugar mais sujo do mundo? Existe uma tabela que mede e classifica a qualidade do ar das cidades. Quanto mais perto do zero, melhor a qualidade do ar. E quanto maior o número, pior. São Paulo, por exemplo, que é uma das cidades mais sujas do Brasil, tem uma classificação de 29. Em Delhi, na Índia, é de 158. Já a cidade de Dhaka, em Bangladesh, tem um número altíssimo, galera. O número é de 325. É um número considerado perigoso, por representar um sério risco à saúde dos habitantes. Com esse número, então, Dhaka fica disparado no topo da lista. Considerada assim a cidade mais poluída do mundo. O ar, né? Porque o chão e tudo mais não fica para trás. Essa então é a cidade com a pior qualidade do ar. E isso acontece por vários motivos. Primeiro, a quantidade altíssima de veículos que existem lá. E lá eles estão nem aí pro meio ambiente. Então não tem nenhuma legislação para carros, motos, caminhões. Lá a galera não se preocupa muito com essas paradas de meio ambiente, sabe? E a produção industrial também é um forte problema por lá. A grande parte das fábricas são movidas a carvão, madeira, pneus, plástico. Eles usam qualquer coisa que queima. E você, queima ou não queima? Isso sem contar o lixo no chão e tudo mais, né? Laura P. E ela perguntou: é verdade que existem várias pragas e invasões de animais selvagens lá na Austrália? Não sei se vocês sabem, mas a Austrália já sofreu diversas invasões de praga. E também animais invasores. E ainda continua sofrendo. E para isso a gente vai para uma história que aconteceu lá em 1859, quando um imigrante britânico chamado Thomas Austin importou 24 coelhos da Inglaterra. Ele os colocou em sua propriedade lá em Melbourne. E durante vários anos, os animais ficaram ali, se multiplicando e se multiplicando. Até que não levou muito para que aqueles coelhos se tornassem a invasão biológica mais devastadora da Austrália. Isso na época mudou drasticamente a paisagem e deixou um rastro de destruição no ecossistema agrícola lá da Austrália. E um estudo concluiu que aqueles 24 coelhos viraram 200 milhões de coelhos selvagens lá na Austrália. Só que isso foi lá em 1859, né? Porque entre 2021 a 2023, a Austrália também sofreu com uma das piores pragas de ratos da humanidade. Isso agora, acabou de acontecer. Esses ratos destruíram várias plantações e causaram um prejuízo de mais de $1 bilhão lá. E tinha tanto rato que até no hospital tinha rato mordendo a galera que tava doente. Não só no hospital, como também na cadeia, galera. Também tava cheio de rato. E pessoas que colocavam armadilhas em suas casas dizem que conseguiam pegar entre 500 e 600 ratos por noite. Como assim? Que isso? Onde vai guardar esse tanto de rato, mano? Nem tem armadilha pra tudo isso. Nem cabe 500 ratos numa casa, velho. Mas tá bom. Além então dos ratos e dos coelhos, houve também lá na Austrália outra praga. Entre 1870 e 1900, estima-se que pelo menos 15 mil camelos selvagens chegaram na Austrália. E esses 15 mil, hoje em dia, se tornaram mais de 1 milhão de camelos selvagens. E essa é considerada a maior população de camelos selvagens do mundo. E no final, todos esses animais, né, foram considerados como uma praga lá na Austrália. E lá os ratos, os camelos e até mesmo os coelhos selvagens são tratados como invasores e precisam ser detidos. Porque senão eles causam um estrago gigantesco. E para resolver esses problemas, algumas pessoas, atualmente, estão dando a ideia de comer esses animais. E você, o que acha disso? Comente aqui embaixo. A próxima pergunta foi feita pelo Billy Juice e ele perguntou quem foi o primeiro artista a ter um clipe musical. É difícil dizer com precisão qual foi o primeiro clipe de todos. Até porque existem vários tipos de clipe, né? Tem aqueles clipes onde você está apresentando a sua música, ou tem aqueles videoclipes muito bem preparados. Se for considerado um vídeo promocional de uma música como clipe, podemos dizer que os Beatles foram os pioneiros. Eles estavam ali nos shows sempre, né? Gravando os negocinhos, né? Na década de 60, eles estavam cansados de se apresentar em auditórios, escutar a gritaria dos fãs na plateia. Então eles começaram a substituir as apresentações ao vivo na TV por gravações, para não ter que estar ali sempre se apresentando ao vivo. Além disso, eles também foram responsáveis por levar suas músicas para o cinema. Já se for o termo vídeo musical, algo mais clipe, né, que a gente está mais acostumado hoje em dia. Em 1959, o DJ The Beep Booper usou a primeira vez o termo vídeo musical.
Mas mesmo assim ainda não era com o que nós estamos acostumados hoje em dia. O primeiro cara que realmente produziu clipes que são parecidos com os clipes de hoje em dia foi um cineasta chamado Richard Lester, lá na década de 60. Na década de 60 ele estava produzindo 2 filmes, A Hard Day Nights e Help. Foi aí então que ele deu um tratamento cinematográfico incrível nas filmagens que ficavam rodando enquanto estavam sendo tocadas as canções nos filmes. Meio que um clipe ali dentro do filme. Mas a verdadeira explosão de música com imagens só aconteceu mesmo com o surgimento da Music Television, conhecida como MTV, ou MTV. lá em 1981. E aí, depois disso, com essa nova febre, vários clipes começaram a ser produzidos. Inclusive, o clipe Billie Jean, de Michael Jackson, foi o primeiro videoclipe de um artista negro a ser exibido na MTV, em 1983. Pokitio perguntou: quantas árvores existem no planeta? E qual é a mais velha do mundo? Bom, segundo a revista acadêmica Science, existem mais ou menos 3 trilhões de árvores no mundo. E atualmente a árvore mais antiga é conhecida como Matusalém. A árvore viva mais antiga. Estimam-se que ela possui 4.853 mil anos de idade. Ela viu coisa, hein? Já é. E ela fica lá nos Estados Unidos, ao leste de Nevada, no meio das montanhas. C-Max perguntou por que os 4 planetas próximos do Sol são rochosos e os 4 últimos são gasosos. Segundo a teoria da nebulosa solar, basicamente diz que a formação dos planetas e do Sol aconteceu por meio de uma nebulosa solar que entrou em colapso. As partículas desse colapso acabaram sendo mantidas unidas pela gravidade, e um grande núcleo de partículas concentradas deu origem ao Sol. As demais partículas deram origem aos planetas. As partículas que estavam perto do núcleo da matéria não se afastaram porque possuíam maior densidade, e nisso deram origem aos planetas rochosos. Já as partículas menos densas se afastaram, e assim deram origem aos planetas gasosos. Próxima pergunta feita pelo Rick Picadilha, e ele perguntou: o que aconteceria se você ficasse 5 segundos em Vênus? Aproveitando que estamos falando de planeta rochoso, planeta gasoso, vamos para Vênus, que no caso é um planeta rochoso. Alguns dizem que Vênus é irmão gêmeo da Terra, mas é aquele mundo que não parece nada a nossa casa. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e é o nosso vizinho mais próximo. Ele está a 61 milhões de quilômetros de distância de nós. Ele tem quase o mesmo tamanho da Terra e também a sua gravidade é bem parecida. Só que mesmo tendo essas características parecidas, a superfície de Vênus é bem diferente. Lá, galera, a situação é bem extrema. Algumas sondas até pousaram na superfície de Vênus, mas não duraram muito. A sonda soviética Venera 7 foi a primeira sonda a pousar em Vênus. Porém, em menos de 1 hora, por causa das altas temperaturas, a máquina pifou e ficou fora de operação. E isso com uma máquina preparada. Então imagina aí o que poderia acontecer com você se você ficasse apenas 5 segundos em Vênus. Entrando na órbita do planeta, você daria de cara com grandes nuvens amareladas. Nuvens de ácido sulfúrico. Se você pudesse então, se você tivesse sem um capacete e pudesse sentir o cheiro das nuvens, você sentiria algo como um ovo podre, bem forte. A 50 km acima da superfície, a visibilidade é bem ruim. Isso porque sua atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono e é muito espessa, então bloquearia praticamente toda a visão do planeta. E por ser tão espessa, ela retém o calor na superfície do planeta, fazendo ele ficar muito quente. Chegando na superfície, você veria uma paisagem cor ferrugem, coberta por montanhas e vulcões. Agora vamos lá, você chegou lá, tem que sair da nave 5 segundos no solo de Vênus. Essa é a sua missão. Por mais que Vênus tenha uma gravidade parecida com a da Terra, ao sair da nave você sentiria o peso do ar imensamente denso. E a temperatura poderia estar em torno de 500 graus. 475 graus, tá bom pra você, Celsius? E é quente o suficiente que derrete chumbo. Imagina o nosso corpo. E se por algum motivo o seu traje rasgasse, se rompesse, ou sei lá, né, não aguentasse ali a pressão, você também não aguentaria. O seu corpo seria esmagado por toda a pressão do planeta. Vênus tem uma pressão atmosférica 90 vezes maior do que a da Terra. E sem contar que além da pressão e do calor, você também não conseguiria respirar, pois lá não há oxigênio na atmosfera. Qualquer coisa que você tentaria inalar queimaria toda a sua garganta, enfim. Não tem como sobreviver nem 1 segundo por lá. Resumo. Então, galera, você teria que sair, contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e voltar rapidamente para sua nave.
E mesmo assim, eu acho que você ia ficar meio sequelado, tá ligado? Lá, galera, não é um lugar feito pra gente. É melhor ficar aqui na Terra mesmo, ou esperar o Elon Musk terminar sua construção lá em Marte. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais. Deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua pergunta bem interessante também, usando a hashtag VSResponde. É isso então, galera, ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu!